Christian. Boa noite. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite e dizer que é um prazer para mim, pessoalmente, estar aqui conversando com você sobre esse tema. Show de bola, show de bola. É um grande prazer também, né, revê-lo depois de alguns anos, em uma profissão que você abraçou. Dou aqui os parabéns, né, sempre bom ver os nossos alunos crescendo, colocando a cara no mercado, progredindo. Isso nos traz um grande aspecto positivo de ter seguido a carreira de docente, né? Estou à disposição, espero contribuir muito hoje para que a gente possa entender esse cenário complexo que nós estamos aí. Com certeza vai ser uma conversa muito, muito proveitosa para todo mundo. Eu queria fazer só um breve apanhado desse momento que a gente está vivendo, né? Assim, a gente está vivendo um momento delicado agora por conta dessa pandemia, tanto aqui no Brasil, né, como no mundo todo. A gente vai acompanhando todos os pontos que isso desacarreta e traz consigo, os impactos da quarentena na nossa vida. Hoje a gente precisa ficar cada vez mais isolado, cada um no seu lugar. Isso tem trazido desafios como, por exemplo, para muitas pessoas, o desafio de se adaptar ao home office, o desafio de se adaptar à sua rotina na sua casa, né? Não tendo mais ali deslocar para alguns lugares. Claro que a gente sabe que tem muita gente que ainda assim está precisando sair de casa para ir trabalhar, e aí a gente lembra de profissionais de saúde, por exemplo, enfim. Mas eu acredito que nessa live aqui, mais do que a gente falar sobre a pandemia, que já é um assunto batido, muita gente tem falado, muita gente tem conversado sobre isso, eu queria que a gente se propusesse a falar sobre o momento que vem depois da pandemia, né? Os desafios e as oportunidades que vão surgir com isso, que é o que a gente chama de day after, né? Porque, assim, a gente sabe que essa fase é uma fase difícil, é uma fase que tem sido um desafio para a gente de superar essas dificuldades que estão acontecendo, mas a gente sabe também que essa fase vai passar, né? Quando essa fase passar, a gente precisa ter feito o nosso dever de casa, a gente precisa ter aprendido e observado todas as tendências que vão chegar a partir desse momento que a gente tem vivido, né? E aí, aproveitando para falar sobre essas tendências, eu queria que você comentasse um pouco sobre a multicanalidade do consumo e do consumidor, para a gente iniciar a nossa conversa. Certo, Carlinhos. Eu acho que esse nosso papo, nós temos que trabalhar em 3 momentos distintos, tá? Para que a gente compreenda todo esse guarda-chuva, essa conjuntura que nós estamos vivendo. Então, um primeiro momento, eu queria falar rapidinho sobre o que é e o que foi essa pandemia, sobretudo na área de comércio, o nosso varejo e as empresas que prestam serviço, o que foi que acarretou nisso. Segundo momento, eu queria debater contigo e com os nossos convidados o que a gente chama de rampage, essa primeira saída para a gente retornar às nossas atividades, que vai começar agora na próxima segunda-feira, dia 1º. E no segundo momento, a gente falar do novo normal. O que é que vai ser esse novo normal, né? Então, para que a gente possa entender um pouco esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que retornar um pouquinho lá para final de março. A gente estava com a expectativa do comércio ter um crescimento anual de 4%, serviço ter um crescimento anual em termos de 5,5%, a gente estava com o emprego crescendo, a gente estava com crédito inundando a grande economia, tanto pessoa jurídica, pessoa física. Então, nós tínhamos um cenário de recuperação pós 5 anos de um grande desastre econômico, né? Então, o que a pandemia trouxe? 2 grandes problemas. Falta de receita e aumento de custo. Falta de receita e descolamento do caixa. Cobertura de caixa ficou 0. As empresas ficaram sem receita. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro mês de abril, lojas de materiais de construção, de eletrônicos, eletrodomésticos, tiveram queda de até 92%. 9,2%, não, 92%. Então, isso foi um grande freio de arrasto que a gente teve, né, no mês de abril.
E esse momento da pandemia gerou 5 grandes movimentos nas empresas. Foram 5 movimentos que quem conseguiu sobreviver teve que seguir esses 5 movimentos. Primeiro movimento que você trouxe, Carlinhos, multicanalidade. O on e o off fundidos. Acabou-se essa história que o empresário cearense tem que aprender isso rápido. Acabou-se essa história que venda física é uma coisa e venda digital é outra. A partir de agora é omni. Os pontos de contato são físicos, digitais e porta a porta, se for o caso. Não nada de compra linear. É uma jornada de compra que ela é íntegra. Por exemplo, né, essa pandemia, a venda por WhatsApp aumentou quase 500%. 500%. Sim. O crescimento orgânico nas mídias sociais, sobretudo no Instagram, aumentou cerca de 200%. Porque as pessoas estão mais digitalizadas. Logicamente que vai diminuir um pouquinho quando o novo normal retornar, mas é um caminho sem volta. As pessoas aprenderam, gostaram, né, e estão integradas. O que traz para a gente, assim, enquanto profissional de comunicação, um desafio maior, que é como é que eu vou fazer para encontrar esse público que antes estava num lugar somente, agora ele está em vários canais. Né? E aí você tem, Carlos, um Big Data na loja física e um sistema de inteligência de mercado, de analytics, nas mídias sociais, para você cruzar depois. Para que você veja uma famosa jornada híbrida. Como ele começou a reconhecer o problema, aonde ele buscou a informação, aonde ele comprou e em qual canal ele recebeu. E aí você vai ter que integrar, né, o teu ERP, o teu Big Data lá, quem é esse cliente, quando ele comprou, a forma que ele comprou, o ticket médio, a frequência de compra, como foi a forma de pagamento dele, e nas mídias sociais, se ele entrou de forma orgânica, se ele entrou de forma patrocinada, qual é o conteúdo relevante para ele, se é o 80-20 ou é o 50-30-20, você vai ter que fazer essa grande análise. Tá? Então, a multicanalidade não tem volta. Ela não tem volta nas classes A, B e C. Como eu estava dizendo, o WhatsApp é uma ferramenta barata, gratuita, que todo mundo usa hoje. Uhum. Uma grande rede de nossos supermercados daqui local, ela está fazendo um investimento muito forte em cartas digitais via WhatsApp, e tem as identificações desse WhatsApp nos caixas e nas sacolas do próprio supermercado, já se adaptando a essa multicanalidade. Um outro ponto que a gente pode colocar, que forçou que o empresário local adaptasse muito rapidamente, que teria que se adaptar muito rapidamente a essa pandemia, é corte de custo. Uhum. Palavra que vocês vão ouvir nos próximos 2 anos, cortar custo. Porque a gente não vai ter como ter performance somente via receita hoje. Isso o empresário tem que botar na cabeça dele. A performance via receita vai ser cada vez mais difícil, porque nós temos um consumidor retraído, um crédito difícil, 92 milhões de pessoas com nome sujo, e nós vamos ter que ter uma lucratividade futura, não só pela questão de receita, uma redução de custo. E aí o que é reduzir esse custo? Negociar com fornecedores, escalonar tributos, chamar parceiros para poder rever contratos. Isso não é nenhum demérito, é uma estratégia. Chamar esse pessoal para sentar, colocar a planilha e, mais ou menos, colocar os pontos nos is. Nós não teremos condições de trabalhar com esses prazos e esses montantes. Vamos escalonar para que a gente possa ter um fôlego financeiro, uma cobertura financeira. Terceiro ponto importante dessa pandemia é que as empresas começaram a perceber que elas podem fazer grupos de empresários para comprar juntos, comprar insumos e matérias-primas juntos, que podem contratar empresas de entrega juntos, que podem contratar prestadores da parte de serviço juntos, Carlinhos. Isso é importantíssimo, sobretudo para quem é pequeno, para ganhar uma escalabilidade e diluir esse custo. Então, pega-se um bairro como Parangaba, por exemplo,
aonde você tem uma pequena farmácia, uma pequena pizzaria, uma loja de roupa, né, uma padaria, uma loja de conveniência. Ao invés de cada um comprar materiais de escritório separadamente, eles compram juntos. É uma forma que você tem para manter uma saúde realmente financeira. Um quarto ponto é trabalhar com estoque enxuto. Sim. O comprador das empresas, Carlos, tem que ser extremamente focado na curva ABC. Não pode errar. Não pode errar. Se a gente o mercado já não absorvia erro. Daqui para frente, esses erros vão ser mínimos ou zero. Né? Zero, perfeito. Até porque o recurso disponível, ele é mínimo. O recurso de capital disponível é mínimo, né? Então, não tem mais tempo a gente ter um estoque, 20% do que a gente comprou, para a gente queimar depois no outlet, 45 dias depois. Sim. Descolou estoque e fluxo de caixa, né? Então, tem que ter um controle muito forte nas compras. O comprador tem que compreender a curva ABC de produto. Eu acho que é um curso que vocês devem dar, é uma dica que eu dou para vocês. Dei um curso para os empresários de curva ABC de produto. A imensa maioria não sabe disso. E a imensa maioria tem um capital imobilizado e ou perdas e avarias que chegam a 8% a 9% do faturamento. E 8% a 9% de um grande faturamento hoje, Carlos, é a sobrevivência. É o que ele precisa para sobreviver, de fato. Isso, você incrementa a margem de contribuição não só pela receita, mas sim também, né, pela compra correta. E aí, o que está sendo perguntado, os produtos têm que ser mais assertivos. Sim, é o quinto movimento dessa nossa pandemia. Qual é o quinto movimento? O consumidor é mais seletivo. O que é que significa consumidor mais seletivo? Ele vai comprar somente o que está dentro da cesta de compra que ele planejou. A compra por impulso vai declinar fortemente. E nós vamos ter uma compra muito de produto substituto, Carlos. Isso já era uma conversa que a gente, enquanto mercado, já vinha tendo quando surgiu, por exemplo, o capitalismo consciente, onde as pessoas já não compravam mais tudo, né? Tipo assim, na evolução dos modelos de marketing, onde a oferta é essa, quem não comprar, problema é de quem não comprar. Hoje em dia as pessoas já estão mais, né? Não, eu realmente preciso disso, eu vou fazer bom uso desse produto ou desse item, enfim. Não, daqui para frente, eu acredito que deve se acentuar cada vez mais esse tipo de pensamento e de consumidor racional, vamos dizer assim, né? Mais seletivo, ele é mais seletivo. Ele vai procurar, né, sobretudo nas categorias de reposição e abastecimento da casa dele, produtos que trabalham com custo-benefício, ou seja, produtos que estão no preço médio de mercado. Sim. Por que isso vai se tornar cada vez mais forte, frequente? Né? Porque o consumidor atual ele está em um momento de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? É uma extensão da VUCA, de um termo chamado VUCA, que é vulnerabilidade, complexidade, né, ampliação. Mas essa vulnerabilidade dele, se a gente quiser traduzir, ele está com muito medo do que vai acontecer. Sim. E quando a gente está com medo, e quando a gente reconhece um consumidor com medo, ele puxa, não é só um freio de mão, não. Puxa os dois, Carlos. Sim. Os dois únicos setores varejistas que não tiveram queda superior a 70% nos últimos 2 meses, 70%, foi supermercado e farmácia. Mas mesmo entre eles, as marcas ícones, como Nestlé, Danone, dentre outras, elas tiveram quedas superiores a 30%. Sim. Então, vai haver uma seletividade muito grande, sobretudo nessa primeira onda. Sobretudo nessa primeira saída, que a gente chama saída de rampage, uma rampa de curto prazo, Sim. que vai se estender até dezembro. No mínimo, né? Acredito que no mínimo até dezembro. No mínimo até dezembro, perfeito. E porque pode se tornar um pouco mais longa. Essa queda dos consumos das marcas ícones que você falou, por exemplo, Nestlé, etc., tem a ver, até alguma ligação com esse estímulo que está sendo dado para consuma pequenas marcas que realmente precisam sobreviver nesse momento? Ou você acha que são movimentos paralelos, assim, distintos?
Pronto. Os dados que a empresa Nielsen traz e a própria GfK colocam que esse movimento de compra do pequeno, ele é marginal. Sim. Ele é desvio padrão. Uhum. Sobretudo, quando você tem pequenas cidades e médias cidades. Nas grandes cidades, esse movimento, como a nossa cidade de Fortaleza, né? Esse movimento se acelerou muito mais pela perspectiva do empresário varejista, que ao negociar novas compras, ele optou por calibrar o mix por produtos que sejam de custo-benefício. Então, se ele tinha uma gôndola de 12 metros, que ele fazia 70-30, 70 marca líder e 30 marca seguidora, ele inverteu. Ele começou a fazer uma compra não mais por estoque padrão, não mais por uma relação que ele tinha com esse grande fornecedor. Ele começou a ver lá na ponta giro e ticket médio no caixa. E aí ele fez uma calibragem do próprio mix. Nos 12 metros, ao invés de você ter 70% líder e 30% seguidora, ele inverteu. Ele fez 60% líder e 40% seguidor. Salvo ou salvas as empresas que são extremamente segmentadas. Por exemplo, Mercadinho São Luís. Salvo estas empresas. As outras que têm uma proposta de trabalhar penetração de mercado, de trabalhar fluxo, de trabalhar escala, elas inverteram. Que é o que a gente chama de síndrome do frangolano. Sim. Que foi uma grande sacada. Uma grande sacada. Que você priorizou, num primeiro momento, uma escala em detrimento de margem, para poder você ter fôlego financeiro, no curto prazo. Entendi. O André perguntou mais acima sobre se você acha que vai ter uma guerra de preços em prol da sobrevivência do faturamento das empresas. Pois é, cara, essa pergunta foi me feita ontem, sabe, Carlos? Me perguntaram se nós vamos ter uma guerra de preços, e eu comentei com uma frase que eu sempre uso nas minhas aulas: em terra de cego, quem tem um olho é rei. É verdade. Então, o que vai mandar muito hoje, nesse cenário de curto prazo, é a sobrevivência. Sim. Então, eu tive hoje uma reunião com um cliente meu, que tem loja no shopping, Iguatemi, e ele estava me perguntando se valia a pena fechar essa loja dele. E eu disse para ele: depende. Se você tiver fôlego financeiro para preservar o seu patrimônio de marca, não feche. Mas saiba que você vai ter aí no curto e principalmente no médio prazo, canalidade e trabalhar com ambiente digital vai ter prejuízo. Agora, se você quiser vender para colocar 800 mil no teu bolso e aplicar em outra coisa, aí faça. Mas que a gente vai ter uma pegada de preço muito forte, vai. Sim. Por quê? Porque eu estava lendo um artigo sobre Magazine Luiza, por exemplo, que foi das Sim. empresas líderes e grandes assim, do mercado, a única que eu vi que falou que aguentaria mais 2 anos com as lojas fechadas, com o tipo de negócio, o tipo de trabalho, vamos dizer assim, que ela aprendeu a fazer, né? Mas aí ela já vem sendo multicanal há muito tempo. Né? Isso. E não só isso, a empresa Magalu, ela não é multicanal, ela é um ecossistema hoje. Sim. Ela vende produto, ela vende serviço, ela vende seguro, ela vende logística, ela se espelhou no grupo Alibaba, que é um grande ecossistema. Magazine Luiza, quando voltar julho, em agosto agora, ela vai ter uma financeira. Sim. Ela vai ser uma financeira para financiar toda a operação dela. E o mais legal disso tudo que você está dizendo, Carlos, a Magazine Luiza hoje, ela é B2B, é B2C, é C2C. O Grupo M. Dias Branco está vendendo bolacha creme cracker no site da Magalu e no app. É por isso que ela sustenta, porque ela foi em busca de receitas não tradicionais e receitas não operacionais, utilizando a tecnologia. Sim. Se a gente não tem esses recursos, a gente tem que se adaptar. Por exemplo, uma empresa de moda que nós atendemos também, as vendedoras estão em casa, nós pegamos o Big Data da empresa com mais de 30 mil clientes catalogados, separamos os clientes que compraram nos últimos 12 meses,
entregamos para essas vendedoras e elas estão fazendo trabalho de relacionamento em casa, via direct, nas mídias sociais e via WhatsApp. Quer queira, quer não, é um modelo semelhante à da Magalu, né? Com as ferramentas pobres que nós temos, pobres não, perdão, artesanais que nós temos, mas estamos fazendo. Então, essa empresa, por exemplo, essa empresa de moda, que ela estava vendendo 0, Carlos, 0. No mês de abril, ela vendeu R$220 mil. Tá ótimo. Sem loja física aberta. Né? Então, a gente ouve muito falar, assim, né? Desde a época da faculdade já, e eu não vou nem dizer o ano para não entregar a nossa idade aqui. Mas a barba branca aqui, ó, branca ela entrega. Eu falo que é sinal. Mas, enfim, a gente ouve falar, o mundo vai mudando, o mundo está mudando, aí agora o mundo mudou e tal. Eu estava lendo um artigo que o cara falava, as crises, ou as grandes crises, as revoluções, elas geralmente vêm para acelerar processos que já estavam engavetados aí, já estavam, porque, por exemplo, a digitalização já era uma prática comum dos nossos dias. Por exemplo, MBA você já consegue fazer sem estar presencial, ou seja, essa aula online já é uma coisa do dia a dia. Quem nunca questionou essa atividade de escola, por exemplo, de infantil, médio, a necessidade do aluno estar lá realmente todos os dias com o professor e tal, porque isso já em outros países já existem outros sistemas de educação onde foca somente nas matérias que o aluno não tem mais predisposição, sei lá, já guia o aluno, não tem predisposição em matemática, então ele já guia meio que para que... Essa grande mudança tecnológica, né, ela vai permitir o sonho da customização e do marketing one-to-one que nós vimos na nossa faculdade. Que era distante, né, era muito distante, mas essas personalizações elas só são possíveis com Big Data, com QR Code, impressora 3D, tecnologia RFID, jornada de compra multicontato, pagamentos remotos, lojas autômatas. Isso tudo acelerou. A pandemia ela trouxe isso como um tsunami. Né? E aí tem duas coisas para a gente entrar no nosso outro ponto, que é como a gente vai sair disso, Carlos. Né? Para que a gente saia dessa pandemia e veja esse primeiro movimento, tem duas culturas que as empresas têm que trabalhar. São duas culturas que são fundamentais para a empresa ela conseguir sobreviver. A primeira cultura é a cultura do cuidado. Cuidado. Nesse primeiro momento, nesses 6 primeiros meses, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os protocolos sanitários, com os protocolos de layout de loja, com os protocolos de atendimento e, sobretudo, com os protocolos de humanização do atendimento. O consumidor que for comprar nessa saída, na loja física, ele vai estar vulnerável, ele vai necessitar que a equipe que o atenda, além de vender, o acolha. Sim. Para que não seja mais a venda pela venda, né? Perfeito. Porque as pessoas vão vir com a carga afetiva represada muito grande. Então, um outro curso que vocês podem dar para os empresários, segunda sugestão, além da curva ABC, é dar um curso de atendimento e hospitalidade. Perfeito. As lojas vão se tornar não só ponto de venda, vão se tornar o que eu disse ontem, um ponto de humanização. Sim. Quanto mais a equipe humanizar-se, mais conversão de venda haverá. Sim. E tem que se trabalhar, além dessa cultura de cuidado, tem uma segunda cultura que é importante aí. A cultura da velocidade. Sim. Né? Que o meu amigo e o meu sócio, Randall Glauber, colocou isso agora. Isso, né? O empresário, ele tem que todo dia medir custo, receita e fluxo, para ele ir ajustando a operação no dia a dia. Por módulos, até para ver como é que vai ser a conversão, como é que vai ser o ticket,
né, qual é o ponto de equilíbrio, projetar receita, projetar margem, para que você ajuste a tua operação nos próximos 60 dias. Sim. Da mesma forma... Inclusive, é o que o governo, vamos dizer assim, tem indicado, né? Que vai estar aumentando percentualmente. Exatamente. Por quê? Porque, em termos mundiais, o que é que nós estamos vendo? Na China, na Itália, na França, Alemanha, Portugal, Espanha, né? A taxa média de conversão pós-abertura, nesse primeiro momento de curto prazo, está girando em torno de 35% a 45%. Sim. Do que era uma série histórica de 2 anos para trás. Então, não tem sentido eu reabrir com 100% dos Sim. meus custos fixos, né? E também dos custos variáveis, sobretudo ligado a marketing, comissionamento, entre outros, se eu não estou tendo esse fluxo ideal, que é o fluxo realmente projetado. Uhum. Eu estava com esse mesmo empresário, essa mesma empresária hoje de manhã, e eu dei uma outra dica para ela que eu quero que você passe também para os seus clientes. É muito importante, nesse primeiro momento, que tenha 3 cenários. Cenários realista, cenário negativo e cenário ponto de equilíbrio. E fazer o previsto versus realizado todo dia. Todo dia. Que é o que o americano chama de gestão à vista. Para que você veja uma curva de tendência. Se você tem uma curva que ela é uma curva uma curva flat, que ela se mantém, ou é uma curva crescente ou uma curva decrescente. E a cada semana, a cada quinzena, você faz as reuniões de ajuste. Sim. Eu estava conversando mais cedo mesmo hoje, eu estava conversando sobre isso, né? Assim, algumas empresas têm pecado muito nesse momento de home office, por exemplo, porque estão os funcionários espalhados, um em cada casa, né? E as empresas, às vezes, não fazem esse acompanhamento, nem do desempenho do profissional em si, nem do desempenho do negócio que é atendido. E aí acaba para ver o erro depois que, às vezes, não tem mais nem conserto. Às vezes, quando o conserto é muito mais... Porque quanto mais tempo passa para você acompanhar isso, mais amargo o remédio fica, né? Mais brusca é a mudança, né? O ideal é que isso realmente seja próximo e você tenha esse controle mais aproximado. É até uma vantagem que o digital traz para a gente, né? Assim, Perfeito. Esse é um ponto fundamental. Quanto mais digital nós temos, né, mais a gente tem condições de analisar em tempo real, sobretudo se a gente tem um ERP com o próprio BI, a gente tem esse resultado em tempo real. Notebook, smartphone, PC, independente desse gadget, você vai fazendo a análise. Então, nesse primeiro movimento, é a cultura do cuidado e a cultura da velocidade. São os 2 pilares aí que o empresário ele tem que botar na cabeça dele. Ele tem que trabalhar muito fortemente a equipe dele para acolher bem e ele tem que analisar a operação dele no dia a dia. Nessa cultura 2, que é a cultura dessa velocidade, tem 2 pontos fundamentais. Estoque ajustado, ou seja, comprar só produtos da curva A e B, numa relação 80-20, tira os produtos da curva C. Não compra. É fundamental isso. Porque não vai ter dinheiro. O colchão é curto. Tá? E um segundo ponto. Ele tem que levar em consideração, Carlinhos, que o consumidor que vai comprar o produto dele, na média, em todos os segmentos isso, o ticket médio desse consumidor vai cair entre 30% e 35%. Devido à seletividade que eu tinha dito a você. Então, não tem espaço para transferir custo. Não tem. Você vai ter que cortar custo de outra forma. Uhum. Então, se você tinha um consumidor que comprava um produto teu no ano passado, a R$100, ele vai vir querer comprar um item com a frequência de compra dele, dessa jornada de compra dele, mas só vai aceitar pagar 70. Sim. E é interessante isso, por exemplo, eu tenho uma prima que mora na Europa, né?
E aí lá as pessoas já têm uma cultura de raciocinar melhor esse tipo de consumo, consumo consciente, como a Sara falou aí. Mais seletivo, mais seletivo. A gente é muito... E às vezes o brasileiro também tem uma questão, e o cearense mais ainda, que é de, sei lá, por exemplo, quanto custa esse telefone, esse celular? E aí o preço que o vendedor lhe der, você geralmente não tem aquela característica de barganhar, de negociar e tal. E aí acaba se endividando, então pagando mais do que deveria por um produto ou um serviço. Em outros países, em outras culturas, isso já é bem mais frequente. Que você diga, não, eu acho que não vale tudo isso. Quanto é que você... Vamos negociar e tal. Eu acho que esse novo momento também vai trazer isso mais à tona na nossa realidade. Vai, sabe por quê? Porque a multicanalidade agora, ela veio com uma velocidade imensa. Nesses países que você diz, que são países que a gente chama de países de primeiro mundo, esse consumidor já entrou na multicanalidade há 10 anos atrás. Sim. Por uma questão de ter mais renda, por uma questão de custo de banda larga mais baixo, por uma questão de Wi-Fi gratuito das prefeituras e das próprias cidades. E com essa pandemia, o pobre brasileiro está começando a gostar dessa história. Sim. A classe C está amando essa brincadeira. Sim. Que ela, muitas vezes, não tinha acesso por uma questão de vida corrida, falta de tempo, falta de recurso. E agora, ela aprendeu que ela pode chegar numa Casas Bahia, numa empresa Magalu, no Iguatemi, quando abrir, com o smartphone aberto na mão e dizer assim, eu tenho 6 fornecedores vendendo este produto mais barato do que o teu. O que é que tu me oferece a mais? Pois é. Finalmente a classe C se sentiu incluída nessa conversa, né? Mas eu tô querendo dar esse destaque que o ticket vai ser 30% menor, porque tem empresário cearense que ainda acha que quando o negócio voltar, ele vai poder repassar os custos do dólar, ele vai poder repassar automaticamente, né, a ineficiência dele do empréstimo que ele tomou para poder financiar a operação. Não vai, não tem como. Né? A não ser que ele esteja vendendo uma categoria com alta demanda sozinho. E a gente não vai encontrar isso muito. Sim. Se forem serviços de, por exemplo, imóveis, automóveis, eletrônicos, decoração, aí é que o negócio vai pegar mesmo. Porque o consumidor, ele não tem confiança de comprar empréstimos e de ter bens de alto envolvimento com um horizonte de 12, 14, 16 meses. Verdade. É um ponto fundamental. O estoque ajustado e saber que lá na ponta, vai haver uma pressão muito forte para redução de ticket. A mesma cesta de compra tendo uma redução de ticket. O negócio é tão sério e a rede São Luís, ela está pensando fortemente, final do ano, ela transformar 2 mercadinhos em mercadão, que é uma operação de que ela tem. Uma operação mais de alto serviço. O pensamento está vindo muito forte nessa linha. Porque está se percebendo, não é que o mercado segmentado ele vai acabar. Não é isso. Mas ele vai ter uma freada brusca. Uma certa queda, né? Vamos chamar assim. As operações de autoatendimento, de autosserviço, delivery, pick and go, de cash and carry, né? De preços por volumetria, preços progressivos, entre outros, essas operações elas tendem a ter crescimento 2 vezes maior. Sim. Né? Por quê? Porque a gente não vai ter mais aquele espírito, aquela momento. Não quero gerar pânico, mas eu quero contextualizar. Alertar, né? Né? Eu quero contextualizar. Então, nesse primeiro momento seria isso. E aí tu fez uma outra pergunta, diz assim, sim, lá na frente, médio prazo, como é que a gente vai ter? Né? Que é o que nós chamamos de um novo normal. Isso. Quais são as tendências que a gente pode esperar aí? Qual é o novo normal, né? Então, nós temos algumas grandes tendências. A primeira delas que eu queria colocar é que a loja de venda, a loja física, ela vai ser muito mais um ponto de entretenimento do que um ponto de venda. E vai ser muito mais um ponto de coleta e customização
do que um ponto de venda. Então, vai acontecer o que está acontecendo nos mercados europeus já. As lojas como ponto de workshops, eventos, leituras, oficinas, exposições, informações técnicas. Porque o público, de certa forma, já percebeu que ele não precisa da loja física obrigatoriamente para comprar. Perfeito. A pode loja comprar no conforto de casa, né? Perfeito. A loja física vai ser um ponto de aproximação com a marca. Isso. Cada vez mais, a loja física é uma extensão do brand value, do valor que a marca dá frente. E aí, né, todo o conteúdo para você gerar para ir para essa loja física tem que ser via mídias sociais. Os tutoriais, né, as dicas, o como fazer, as opiniões, tudo tem que ser construído nas mídias sociais para gerar uma demanda para um evento no ponto de venda. Sim. É como se as marcas precisassem gerar uma espécie de valor, né? Lá na mídia social. Não seja atrelado diretamente à venda, né? Porque para vender hoje a gente consegue muito bem fazer isso em casa, mas para que ela gere um valor e no dia que ela disser, por exemplo, vai ter uma exposição aqui, vai ter alguma coisa que me faça, enquanto consumidor, querer ir para a loja física, né? Perfeito, perfeito. E aí a nossa amiga Ana Raquel, um beijo, a Raquelzinha, ela pergunta, as mídias, né? As mídias vão sofrer bastante, né? Não só as mídias abertas, mas por quê? Porque a vida social, para que ela retorne ao normal, e o consumo de supérfluos e produtos de alto envolvimento que sustentam, né, esse mercado midiático, eles vão demorar para que retornem. Eventos esportivos, shows, entretenimento, automóveis, dentre outros, esse pessoal vai investir fortemente nas mídias sociais por uma questão ainda de uma vida que não vai estar realmente normal, e cada vez mais nós vamos seguir o modelo norte-americano, que é o modelo 70-30. Investimento 70% nas mídias digitais e outros canais de streaming, dentre outros, e 30% mídia física. Exatamente. A gente vai fazer uma inversão que se esperava que isso viesse em 2025, mas vai chegar agora, em 2022, a gente já vai ter essa grande perspectiva, né? Uhum. E aí, essa é a primeira tendência, que o ponto de venda vai ser um ponto de entretenimento. Um ponto, as pessoas terem um conteúdo lá dentro. Que a gente via isso na nossa faculdade, com a loja conceito da Nike, a gente via isso com a loja conceito da empresa, ou da própria marca Fendi, a Harley Davidson vendendo as motos dela, fazendo churrascos. Vai ser por esse caminho. Sim. Porque a venda de utilidade e a venda de produtos de reposição vai para o ambiente digital, não há dúvida. Na China já está 55-45. A empresa Starbucks criou na China, 6 meses atrás, a Starbucks Pick and Go, que é uma lojinha de 50 metros quadrados, tá? 50. Sim. E você não tem mais atendente. Você faz o pedido de café no aplicativo e estabelece a hora que você vai pegar o café. Pagou no ambiente remoto, passou, pega o café e vai embora. Uhum. Aqui no Brasil, eu vi isso em São Paulo, não totalmente sem atendente. Por exemplo, o McDonald's de São Paulo tem uma das lojas do McDonald's que eu fui lá, você já tinha lá a telinha, apertava o cara seu pedido, pagava no cartão e só passava lá para retirar. É como se fosse um drive-thru humano, né? Isso. Tudo que for utilidade, reposição, abastecimento, funcionalidade, nós vamos trocar pessoas por tecnologia e a conveniência vai ser a chave do negócio. Rapidez, horário estendido, facilidade, entrega, autosserviço. Agora, se você estiver vendendo especialidade, aí é outra coisa. E aí o ponto de venda ganha relevância para você fazer ações lá no ponto de venda para que a marca ela seja percebida. Essa é a primeira tendência. Segunda tendência que nós vamos ter, né, que é um grande movimento que se chama co-competição. O que é que a gente está percebendo? Várias empresas trocando base de dados dos clientes
para que um use a base de dados do outro, oferecendo vouchers e benefícios para esses clientes. Exemplo claro, Reserva e Schultz. O que é que eles fizeram agora? No Dia das Mães, a Reserva direcionou a base de dados nacional para a Schultz, para que a Schultz pudesse vender bolsas e sapatos para as mulheres. E a Schultz ofereceu a base de dados para a marca Reserva no Dia dos Pais, para quê? Para que essas mulheres comprem roupas para os maridos e os namorados no Dia dos Pais. Perfeito. Então, cada vez mais você vai ter o que se chama de co-competição. O que seriam competidores naturais, eles vão trabalhar datas sazonais, para que um use a data do outro e troquem essas bases, oferecendo vouchers e benefícios, que vai cair fortemente o custo de aquisição de nossos clientes. Sim. Você tem um lead qualificado, e você consegue direcionar campanhas, sobretudo digitais, para cada cluster de cliente que você tem. Era o que eu ia falar. Hoje a gente tem uma tecnologia chamada onboard de dados, né? Onde você sobe lá um banco de dados e aí você começa a ter contato com essas pessoas, faz com que a gente não perca tanto tempo, por exemplo, com aquele topo de funil, onde você vai ainda minerar o lead e tal. Dessa forma do onboard de dados, a gente já consegue ter um lead mais segmentado, mais qualificado, como você falou. Exatamente. Então, esse é um ponto muito, muito importante, essa co-competição. Porque a partir de agora, nós estamos quebrando um grande paradigma na área de administração, que não vai ter mais concorrência direta e concorrência indireta, é concorrência total. Sim. É todo mundo concorrendo com todo mundo tacando o olho de todo mundo. Ninguém mais respeita canal. Uhum. A indústria vendendo ao consumidor, o varejo vendendo ao consumidor, atacadista criando aplicativo para vender para o consumidor final. Então, nós vamos ter uma concorrência total. E quebrando outro paradigma, a gente não vai ter mais vantagem competitiva, é vantagem comparativa. Quem chegar primeiro na carteira e pegar o dinheiro, perfeito, acabou-se. Então, aqueles manuais que a gente via do Porter, aqueles manuais que a gente via do Ansoff, análise SWOT, análise PEST, isso vale. Mas a gente tem que adaptar, porque essa cultura que eu tinha dito antes, da hipervelocidade, ela vai acabar com tudo isso. Uma terceira tendência que nós vamos ter é cada vez mais as lojas híbridas. O que são lojas híbridas? Não vão ter mais lojas só de autosserviço e loja de atendimento consultivo. Mesmo nas lojas híbridas, vai haver, ou nas lojas de autoatendimento, vai haver promotoria qualificada para tentar aumentar o ticket médio. E nas lojas especializadas, você vai ter logo na entrada dessas lojas autosserviço, para que as pessoas possam pegar o produto, comprar e ir embora. Uhum. Então, as lojas varejistas vão ser híbridas, vão ter os dois modelos juntos. É uma terceira tendência que nós temos. Uma quarta tendência são os produtos penetras. Marcas vão vender produtos em outras lojas, que é o shop, in shop, aproveitando o fluxo natural dessas lojas. Por exemplo, você pode entrar em uma barbearia paulista e pode comprar um tênis New Balance. Em tese, a barbearia, ela é parte de serviço. Ela não tem que vender produto. Mas dentro de um style, de um estilo, de um padrão, de um comportamento, de quem tem barba, de uma determinada barbearia que criou um posicionamento, que esse homem que fez a barba, ele tem um estilo urbano, descolado, a marca New Balance entrou lá. É o produto penetra. Da mesma forma que você vai entrar numa loja como Riachuelo, C&A, e você encontra agora celulares. Sim, que já é uma realidade, né? Já é uma realidade. E cada vez vai ser nas empresas menores, que é o que eu chamo aqui, brincando aqui na nossa capital, de raparigagem. Né? Então, por exemplo, você pode entrar em um Super Frangolândia hoje e você pode comprar uma roupa. Eles colocaram uma seção na área quente, né, para que você possa comprar vestuário hoje. É o produto penetra e vai ter cada vez mais isso. Uma quinta tendência é a consolidação dos marketplaces. Marketplace de nicho e marketplace geral.
Por exemplo, se você tem uma empresa de moda, você tem alguns marketplaces de moda. Você... Mas se você quiser dar vazão mesmo, capilaridade, penetração de mercado, volume, vai para o Mercado Livre. Vai para a própria Magalu. Porque os marketplaces vão explodir, Carlos. Explodir. Por quê? Porque o marketplace é uma solução muito legal para quem é pequeno e médio. Ele abre mão de 5% a 7% dessa margem dele, mas ele ganha uma plataforma digital de negociação fantástica. Sim. Fantástica. Né? Então, é uma quinta tendência importantíssima. E uma última, para a gente poder depois abrir para as nossas perguntas, é que nós vamos ter uma produção capilarizada. Está acontecendo no nosso país um negócio fantástico em termos de empreendedorismo. Eu não sei como é, não sei como é que vai ficar isso depois em termos jurídicos, tá? Mas empresas estão produzindo bolsas, sapatos, relógios, itens de conveniência na casa dos funcionários. Estão montando mini estações de produção com protocolos sanitários e com kits de produção para que o funcionário, ao invés de ser home office, ele faz o home production, ele produz na casa dele. Sim, entendi. Então, isso está sendo muito forte em São Paulo hoje. Né? Empresas como, por exemplo, Natura, estão com alguns projetos pilotos de entregar para o funcionário da linha de produção dela, que está com 40% só, ele produzir alguns kits na casa dele. E aí você tem a ficha técnica, você tem os insumos, o kit chega na casa da própria pessoa, e um instrutor de qualidade depois, um auditor de qualidade, perdão, ele vai verificar se está dentro das especificações. E tudo isso monitorado por um notebook com uma câmerazinha dessa aberta. Sim. E você está tendo esses projetos pilotos. Então, são algumas tendências. E só mais uma, que hoje me perguntaram isso, como é que vai ficar o shopping center? O shopping center, ele vai continuar a existir, ele não vai morrer, sobretudo se ele se transformar em um centro de divertimento e um centro de prestação de serviço. Mais ou menos levando o mesmo pensamento das grandes lojas. Né? Eu estava falando com a Keila do Shopping Rio Mar semana retrasada, e a Keila me disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Eles estão prevendo, quando eles retornarem, que o Rio Mar vai ter, no mínimo, um evento por dia, durante um ano. Todo dia no Rio Mar vai ter um evento. Soltar pipa, palhaço, pet shop, show, teatro, oficinas. Porque o fluxo normal não vai garantir a operação. Você tem que trazer um fluxo, que no primeiro momento é um fluxo de entretenimento e serviço, para depois gerar venda lá dentro. Então, essa uma grande tendência. E aí eu fico à disposição de vocês, para a gente ver qualquer ponto. Pessoal, a gente ainda tem mais 10 minutos, e aí se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, aproveitem. Eu acho legal também colocar, enquanto as pessoas fazem essas perguntas, Carlinhos, o uso do Big Data, tá? Quem tem banco de dados, minere esse banco de dados. Classifique os clientes também em clientes ocasionais, em clientes frequentes, em clientes que compram a ticket cheio, a clientes que compram com certo nível de desconto. Isso é tão importante para a gente criar uma matriz de segmentação. Eu tinha um antigo chefe que eu já tinha, ele falava para mim assim, Carlos, daqui para frente a gente vai viver a era do conhecimento e da informação. Né? Isso. Quanto mais informação a gente tiver, mais líder a gente vai conseguir se manter nas nossas empresas. Eu queria só falar um caso. Hoje, por exemplo, eu atendo um cliente que é concessionário de carro. E hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, vendas do começo da venda até a entrega do carro toda online. Avaliação do carro, eu quero dar o meu carro de entrada. Avaliação, lance, tudo conversado via digital, da ponta do início até o final. Até assim, o cara só vai ter contato com o vendedor na hora de buscar o carro dele, por exemplo. Sim.
né, que aí você trouxe o Pick and Go, né, para um item de alto valor, que é um carro. Sábado passado, eu estava dando aula lá no MBA da Unicristos, e teve um grande depoimento que uma aluna nossa comprou um imóvel, um apartamento de 450 mil reais online. Tudo. Em 15 dias ela resolveu o problema. Tá? Ela resolveu o problema. Chegou uma pergunta do André aqui, que foi falando sobre a desmistificação e criatividade da loja física. Se essa loja física ela não trabalhar com esses protocolos, no primeiro momento, de cuidado, né, que é o primeiro ponto que eu disse para vocês, e de estoque correto, e de trabalhar com um ticket mais baixo, ela vai sofrer muito. E no segundo momento, a credibilidade de uma loja física vai ser um ponto de relacionamento com o consumidor, de entretenimento. A pessoa só vai para uma loja física se ela tiver algum conteúdo representativo para ela. Se ela puder personalizar algo, se ela tiver o depoimento de um técnico da área, se ela tiver um evento específico para ela ir, porque senão ela vai comprar esses produtos, né, via lojas digitais, e se ela for nessa loja física, se ela não tiver uma atratividade lá, ela vai pegar o produto e vai embora. Então, as vendas adicionais, o ticket médio é muito baixo. Por isso que as lojas têm que se transformar em pontos de relacionamento. Né? O Hermeto perguntou aqui sobre como é que vai ser o desafio dos grandes centros comerciais. Pronto. Hermeto me fez uma provocação já, dando aqui saudações alvinegras. Eu não posso comentar. Por favor. Não posso comentar, eu sei. Mas nós vamos ter, Hermeto, aí, os centros comerciais, eles vão ter que trabalhar muito fortemente ações promocionais, né? No sentido de ter promoção de venda o ano todo, o dia todo, toda hora, e oferecendo benefícios para compras futuras. Então, voucher de desconto, então, ofertas, prêmios, brindes, packs, kits, oferta da hora, preço progressivo, volumetria. Essa é a pegada. Se lojas de especialidade já estão sofrendo, você imagina a Frei Cirilo, como é que vai ser? Verdade. Os mercados populares vão ter que ter uma pegada muito forte no que a gente chama de cinquentização. O que é isso? O meu R$50 tem que render muito. Os R$50 que eu tenho no bolso tem que levar muita coisa. Por isso que é importante vocês entenderem que o mercado popular, veja, não estou dizendo que tem que tratar mal, que tem que ser antipático, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pegada tem que ser de rendimento do recurso. E é uma linguagem promocional. Se você quiser qualificar um pouquinho, defenda um propósito, defenda uma causa. Entendi. E aí você consegue trabalhar um pouquinho esse brand value. Mas a pegada é pegada de penetração de mercado. É pegada de produto de giro rápido. Bateu, saiu. Sim. O lote que chega hoje, ele não pode demorar mais do que uma semana. Ele tem que ser um lote de giro rápido. É o produto vaca leiteira que vocês viram lá comigo, lá em 2000 e tanto. 2000 e tanto. 2000 e tanto. É o produto vaca leiteira. É aquele produto que tem que irrigar o fluxo de caixa para a gente manter a nossa operação. E, no médio prazo, a gente recompõe com produtos estrela para dar um pouquinho mais de margem. É isso. Professor, a gente está com 1 minuto restante. Eu acho que, para a gente não ser cortado de vez, eu vou encerrar por aqui, te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade e pela aula muito, muito enriquecedora aqui. Foi, para mim, pessoalmente, foi muito bom ter feito essa live com você. E eu espero que todas as pessoas que puderam assistir tenham também gostado muito. Qualquer coisa, a gente está à disposição. O Christian é uma pessoa muito acessível, eu já falo até por ele.
né? Mas ele responde todo mundo no Instagram, responde todo mundo nos canais que ele costuma atender, e trazer conteúdo relevante para o mercado vai continuar. E se você quer se despedir, professor, eu deixo a palavra com você. Obrigado. Tá, cara, obrigado, te agradeço, Carlinhos. Foi um grande prazer, viu? Como eu coloquei antes, parabéns, você é um cara que começou comigo lá e é meu colega hoje de profissão. Sempre bom ver esse grande crescimento. E fico à disposição de todos, e vamos lutar junto por esse varejo, por esse comércio nosso. Vamos sim. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.